Olá, realizadoras, sejam todas muito bem-vindas ao nosso projeto 10K com propósito, um conjunto de lives, que a gente idealizou para ajudar vocês a desenvolverem um negócio na internet, um negócio digital online que tenha propósito, que você possa faturar 10 mil reais mensais. Essa é a principal intenção da gente estar aqui com vocês. Eu sou Marina Ornelas e hoje eu vou falar como a gente desenvolver, um negócio de sucesso, de longo prazo na internet, de modo que a gente possa deixar nosso legado, falar sobre a nossa verdade, colocar nossos dons, nossos talentos, nossos conhecimentos a serviço do mundo e ainda assim conseguir ter um negócio duradouro, de longo prazo. E isso tudo, gente, é uma questão de mentalidade. Então, vou colocar o título aqui como ter um negócio de sucesso no digital. Boa tarde para vocês que estão chegando. Me fala se estão me vendo e me ouvindo bem, se tá tudo ok aí. Deixa eu fixar esse título. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, gente? Porque a gente realmente acredita nesse novo modelo de negócios, que é essa forma, que não é nova, mas ficou muito em evidência agora, da gente utilizar o trabalho online como uma ferramenta excelente para a gente se realizar, para a gente empreender, para a gente poder deixar o nosso legado, a nossa mensagem, exercer o nosso propósito, conseguir atingir um número maior de pessoas de acordo com aquilo que a gente faz de melhor. Aquilo que a gente quer entregar para o mundo. Então, desenvolver negócios online onde a gente possa monetizar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso conhecimento é o que existe de tendência para os negócios daqui para frente cada vez mais, Eu acho que esse período que a gente viveu aí, o ano de 2020, foi um ano que mostrou muito isso para a gente por conta das circunstâncias da pandemia. Todo mundo enxergou a internet como uma oportunidade de negócio, mas na verdade essa já era uma tendência que estava em crescimento, E cada vez mais vai ser assim. Não que quem tenha negócios físicos não vai conseguir desenvolver negócio físico, não é isso. Aqui a gente está tratando, gente, de uma outra modalidade de negócio, Você tem um negócio 100% online, 100% digital, se isso faz sentido para você, E por vários motivos as pessoas procuram isso, Tem gente que procura isso por conta da liberdade geográfica, a pessoa poder trabalhar de qualquer lugar, poder trabalhar de casa, como é o meu caso aqui, eu trabalho de dentro da minha casa, eu consigo acompanhar a vida dos meus filhos, eu tenho um filho de 11 e um filho de 9, então eu consigo acompanhar a vida deles, eu consigo estar por perto, eu consigo ser mais presente, É uma oportunidade que a gente tem também de gerenciar o nosso tempo, de fazer o nosso horário. E a principal autonomia de todas, que eu acho que pelo menos para mim, é uma coisa que faz muito sentido, gente, sou eu mesma dentro das minhas próprias regras, entende? Eu consegui ter um negócio que atenda aos meus valores, que atenda às minhas regras, onde eu consiga me expressar, onde eu consiga colocar a minha verdade, é a minha mensagem sendo colocada no mundo. No meu caso aqui, eu falo em meu nome e em nome da Ana, que é minha parceira aqui do Mulheres que Fazem Acontecer. Então, a gente comunga muito dessas coisas em comum. E isso é tão importante pra gente que agora, por exemplo, a Ana tá viajando, a Ana tá lá no Guarujá. Enquanto ela tá de lá, a gente continua trabalhando, ela tá em mini férias, mas a gente consegue exercer as nossas funções porque o nosso negócio é muito bem estruturado estando no online. Então é sobre isso que a gente quer falar, E isso se aplica, gente, na verdade, a qualquer tipo de negócio. Tenha você um negócio totalmente físico, tenha você um negócio físico que você queira utilizar o potencial da internet como uma forma de alavancar o seu negócio,
ou queira você estar num negócio que seja 100% online. A gente considera que são modelos de negócio diferentes, mas independente do modelo de negócio que você tenha, eu tô com uma colinha aqui, ó. Eu vou falar sobre 5 pontos fundamentais para você ter um negócio de sucesso que seja para longo prazo. E aí eu quero falar exatamente sobre essa questão de longo prazo. Na verdade, o que acontece, gente? Muitas pessoas começam a se aventurar na internet, né? Principalmente nesse ano agora, com a questão da pandemia, das pessoas terem enxergado a internet como uma ferramenta poderosa, né? A gente já vem nessa jornada, eu já estou nessa jornada de internet, eu e a Ana, há mais ou menos 5 anos. Então tem mais ou menos 5 anos, muito antes de pandemia, que a gente já trabalha aqui pela internet, a gente já alavanca os nossos negócios pela internet, e hoje 100% online, né? Nossa meta, nosso modelo de negócio é um negócio que seja 100% online. Mesmo em ocasiões esporádicas, por exemplo, a gente queira fazer um encontro ao vivo, a gente queira fazer uma imersão, a gente queira fazer um workshop, mas a nossa estrutura, o nosso modelo de negócio, que atende às nossas necessidades de vida, porque isso é muito interessante também, gente. A gente primeiro tem que saber o tipo de vida que a gente quer ter, né? Qual que é o estilo de vida que você quer ter, qual é a vida que você quer viver, e a partir disso formular o seu negócio de modo que o seu negócio atenda ao seu desejo de estilo de vida e não ao contrário. Tem uma live aqui que eu falo muito sobre isso. Depois eu posso colocar lá nos stories para vocês, porque na verdade não é o tema principal de hoje. Então, eu estava dizendo o seguinte, que com essa visibilidade que a internet teve a partir de agora, muitas pessoas vieram para a internet, gente. Só que grande parte dessas pessoas, infelizmente, elas não vão sobreviver na internet. Por quê? Porque elas estão se aventurando aqui. O que é se aventurar? É não entender como isso aqui funciona, de modo que isso possa ser acoplado em um negócio, né? Então, momentaneamente, por conta das circunstâncias, pode ser que as pessoas estejam tendo resultado, gente? Lógico que pode, né? Principalmente se estiver muito no começo, muito na crista da onda ali, onde o mercado tá todo olhando para cá. É muito fácil a pessoa, de repente, num primeiro momento, ela ter resultado quando ela começa a postar, quando ela começa a falar e tudo mais. Só que isso é uma coisa, gente, que na verdade a pessoa que utiliza internet, utiliza redes sociais, e aí eu vou falar especificamente de redes sociais aqui para ficar mais fácil para poder fechar os exemplos, tá? Não significa que você vai postar e que a coisa vai acontecer, que é o que muitas pessoas não entendem. Então, na verdade, as pessoas fazem sem saber exatamente o que elas estão fazendo. Elas postam algo que de repente elas estão vendo que alguém está fazendo. Ah, fulano faz assim. Deixa eu ir lá fazer igualzinho fulano está fazendo. Só que o que a maioria das pessoas não entendem? Que por trás daquilo que fulano faz, existe uma estratégia. Não tem nada que seja aleatório, não tem nada que seja não pensado, porque a gente está falando de utilizar a internet de uma forma profissional, né? Como uma forma de você vender o seu trabalho, você vender o seu produto, você vender o seu serviço, né? No nosso caso aqui, as nossas vendas todas, a apresentação de tudo que a gente faz é feito através das redes sociais e através de outras formas também que hoje em dia a gente utiliza. A gente utiliza Google, a gente utiliza YouTube, a gente utiliza e-mail, porque todo mundo acha que e-mail morreu, mas e-mail não morreu, né? E todos os recursos que aquilo que seja possível que a gente faça à distância, a gente se utiliza no nosso modelo de negócio. Inclusive os nossos atendimentos, inclusive a entrega dos nossos produtos, né? Dos nossos cursos, enfim. Então, primeiro ponto, é importante que as pessoas tenham essa clareza, gente. Se você quer ter um negócio de longo prazo na internet,
ou utilizar a internet como uma alavanca para o seu negócio, mesmo que o seu negócio seja físico, você precisa saber o que você está fazendo, né? Isso aqui não é se aventurar. Ah, vou postar uma coisa aqui e vai vender, né? Eu vou postar hoje e amanhã eu não vou postar. Então, pode ser que você dê sorte daquele momento, aquela história. A pessoa queria o queijo, né? A pessoa estava com a faca na mão e você apresentou o queijo. Aí foi lá e cortou, deu certo. Só que na maioria das vezes não é assim que acontece. Então, ter negócios digitais, ter negócios online, gente, é fantástico. Mas a primeira mentalidade que você precisa desenvolver é de que você tem um negócio, né? Então, usar as redes sociais como uma forma profissional de alavancar o seu negócio, de promover vendas, de dar visibilidade, é uma coisa que é profissional. Então, é trabalhar aqui mesmo na rede social. E existe uma série de coisas que você precisa fazer, existe uma série de comportamentos que você precisa adotar, você precisa organização e principalmente estratégia. E o que é mais assustador? A gente imagina assim, não, mas hoje em dia tá todo mundo na internet. Gente, a gente não usa 20% do potencial que a internet fornece pra gente. A grande verdade é essa. Por quê? Mesmo porque muitas pessoas acham, né, que a internet é só Facebook, é só Instagram, né? Na verdade, a gente está falando dessa plataforma que conecta as pessoas no mundo inteiro. E claro, você vai usar de redes sociais de acordo com o local onde você vai encontrar as pessoas que vão querer consumir o seu produto, né? Existe isso também. Você cria ali o seu público, você vai entender aonde o seu público está, quais as redes sociais que seu público gosta de consumir e utilizar aquilo ali de forma proposital e intencional e, sobretudo, estratégica, beleza? E tudo, gente, é uma questão de mentalidade. Então, a primeira mentalidade é entender o seguinte: quem quer usar a internet, seja rede social, seja outros meios, você tem que encarar isso aqui como uma parte do seu trabalho. Isso aqui precisa fazer parte do seu trabalho, né? E isso, inclusive, é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, desafiadora no início, para a gente entender que isso aqui faz parte do trabalho. Então, não é chegar e postar a hora que quer, o dia que quer, aquela história, sumi, agora voltei. Não tem nada de sumir, agora voltei. Se você quer utilizar isso aqui de forma profissional, você tem que encarar isso aqui de forma profissional, beleza? Então, a primeira coisa é você ter essa visão clara do seu modelo de negócio. Qual que é o seu modelo de negócio? É um negócio que é 100% online, onde tudo do seu negócio vai ser feito aqui? Então, quer dizer, a apresentação do seu produto, o relacionamento com o público, algo que você vai oferecer de valor para o seu público, conteúdo, você vai inserir o seu público numa jornada onde você vai ensinar alguma coisa para o seu público, para depois, enfim, você fazer a oferta do seu produto. Né, gente? Porque a gente precisa construir na cabeça da nossa audiência uma conexão com você, com o seu produto, com aquilo que você oferece, para você despertar nas pessoas o desejo de quererem comprar de você. Nem sempre vai existir aquela história que eu falei, da faca e do queijo. Então, isso precisa ser construído diariamente. Nem sempre a pessoa vai estar com a faca na mão. Você vai oferecer o queijo, mas ela não está com a faca na mão, ela não está pronta para comprar. Então não adianta só você postar, oferecendo o seu serviço, oferecendo o seu produto e colocando o preço e falar para a pessoa que você está vendendo isso e que se a pessoa tem tal necessidade, o seu serviço resolve aquilo. Não. Isso não é um tipo de relacionamento que está sendo construído. Você simplesmente está usando a sua rede social como uma vitrine, como se fosse a vitrine de uma loja, onde a pessoa passa a ver o produto, vê o preço. Se ela se interessa por aquilo que ela vê, ela entra e compra. Mas pensa bem, vamos imaginar uma loja física.
Uma loja física geralmente faz isso, ela tem ali a vitrine, expõe o produto. Quantas pessoas passam na porta de uma loja que é física? E dessas pessoas, gente, quantas entram? Né? Será que alguém já teve a curiosidade de fazer esse levantamento? Então vamos supor que eu tenho uma loja física, eu tenho uma vitrine maravilhosa, eu exponho os produtos super bem, eu coloco preço, eu chamo atenção. E vamos imaginar, numa média, se passam 100 pessoas na porta da minha loja diariamente, quantas delas vão entrar? Quem vai entrar é aquela pessoa que geralmente já estava com a faca na mão, estava esperando só o queijo para cortar. Né? Então, internet, rede social é a mesma coisa. Se você fica só postando o seu produto, o seu serviço, falar que você está vendendo, falar que qualquer coisa a pessoa te procura que você tem aquilo ali, nem sempre a pessoa vai se interessar. Ou no muito ela vai falar assim, ah, isso aí é legal. Uma hora que eu tiver com mais dinheiro, eu vou comprar esse negócio aí que essa menina está oferecendo. Ah, uma hora que eu tiver com mais tempo, eu vou aproveitar e vou fazer esse curso aí. Né? Não, eu vou economizar para poder fazer da próxima vez que for vender esse produto aqui. Entende, gente? Então, você precisa criar esse relacionamento com o seu cliente. Então, por isso, você tem que ter muita clareza de qual é o seu modelo de negócio. Então, é um modelo de negócio 100% online, onde todo relacionamento com o seu cliente vai ser feito por aqui? Não, o meu modelo de negócio é um modelo físico. Mas eu quero utilizar a internet como uma forma de alavancar meu negócio. A gente precisa ter clareza disso. Por quê? Porque entendendo que isso faz parte do negócio e que você vai precisar ser profissional aqui na rede, você tem que incluir isso como uma atividade da sua empresa. Então, isso, gente, vai te ajudar a formar mentalidade para você ter estratégias para você entender o que você precisa fazer em cada momento. Né? Ou vou ter um negócio que é híbrido. O que é um negócio híbrido? Uma parte do meu negócio é presencial, outra parte do meu negócio é digital. Então vamos supor, tô vendo Simone aqui, Simone tem uma loja, então o negócio dela é físico. Vou dar seu exemplo aqui, Simone. Ela tem uma loja física com vitrine, tem um espaço que é dela, as pessoas vão lá na loja dela para comprar. Ok, ela tem várias opções. O que Simone pode fazer? Ela pode utilizar as redes sociais como uma forma de demonstrar o negócio dela para ter um alcance maior. De repente, se ela tiver interesse, ela pode incluir a modalidade de entregamos para todo o Brasil. Por quê? Porque ela passa a utilizar a rede social como uma forma de mostrar aquilo que ela tem lá na loja dela. E não só produtos, ela precisa criar uma linha editorial para poder conversar com os clientes dela, para poder vender, para as pessoas se interessarem em quando ela apresentar uma peça, alguma coisa assim, a pessoa tenha um interesse de comprar, ou que talvez ela vai diretamente oferecer aquilo ali, né? Outra coisa que Simone poderia fazer, Simone, vamos supor que ela descobriu um método de fazer compras para a loja dela, de modo que ela consiga garantir um estoque mínimo para cada época da estação, e ela descobriu os melhores fornecedores, as melhores condições para comprar. Ela pode transformar isso num curso para lojistas. Então, se ela desenvolveu aquela expertise, ela pode transformar isso num produto online. Ou seja, é uma coisa que ela escala o conhecimento dela, escala a habilidade dela de ser uma lojista e pode vender isso para outros lojistas, entende? Então, gente, tudo é a gente saber o que a gente quer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que pensar o seguinte, gente, que quando você tem um negócio, todas as decisões do seu negócio, todas as decisões que você, sendo a pessoa que trabalha no seu negócio, sendo a gestora, sendo a empresária, seja o que for, elas precisam ser intencionais e estratégicas, né? Então, todos os sims que você fala, todos os nãos que você fala, você tem que pensar o seguinte: se eu fizer isso, que resultado que isso vai gerar para mim? Eu vou falar sim para isso? Ok. Se eu falar esse sim aqui, isso aqui vai me levar para qual resultado? E é por isso que a gente volta ao ponto número 1, que é ter clareza exata do seu modelo de negócio e o que você quer para o seu negócio.
né? Porque aí a gente vem para o segundo passo, que é a estratégia. Então, estrategicamente, todas as suas ações precisam ser pensadas se elas vão te levar aquele resultado, aquilo que você espera para o seu negócio ou não. Então, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, gente, né? Não dá para fazer as coisas na sorte, as coisas sem estratégia, as coisas sem saber o que tá fazendo, que é o que a gente vê a maioria das pessoas que se aventuram em rede social. E aí, o que a pessoa reclama? Que ela posta e não tem resultado. Que ela posta e as pessoas não se interessam por aquilo que ela faz. Que ela posta, mas que ela não tá vendendo, ela não tá conseguindo gerar o faturamento esperado através daquilo que ela tá apresentando ali nas redes sociais. Então, tudo, gente, precisa ser intencional, né? Tudo precisa ter um passo a passo bem direcionado na sua mente, bem planejado. Para quê? Para você fazer a coisa da maneira correta, né? E aí, nas redes sociais, por exemplo, o maior engano que as pessoas têm é que o seguinte, que às vezes é o número de seguidores que vai definir para a pessoa o tipo de resultado que a pessoa tem. Tá? Então, gente, nem todo seguidor, se você não souber trabalhar o seu seguidor, ele jamais vai virar seu cliente. Ele vai ser uma pessoa ali que vai seguir o seu perfil. E vão ter pessoas que vão seguir o seu perfil assim. Mas se você gera valor até para essas pessoas, o que acontece? Ela pode até não comprar de você, mas ela te indica para alguém. Sabe? Então não dá para fazer as coisas aleatórias sem saber o que tá fazendo, gente. Nem tudo que vocês veem aqui na internet é o que vocês estão vendo. Existem várias estratégias que estão por trás, né? Então, por exemplo, um número imenso de seguidores não quer dizer nada. Se vocês forem olhar, tanto na minha página pessoal, quanto na página da Ana, quanto na página do Mulheres que Fazem Acontecer, em número de seguidores, a gente não tem uma quantidade explosiva de seguidores, mas tem 5 anos que a gente vive na internet. Aí vocês vão falar assim, Marina, mas como? Por quê? Porque a gente tem estratégias de negócio. A gente sabe fazer com que os seguidores que a gente tem sejam tão qualificados que eles queiram comprar da gente, que eles queiram fazer parte dos nossos programas e dos nossos atendimentos. E isso a gente não faz da cabeça da gente não, gente. A gente precisa ter uma estratégia para a gente conseguir esse tipo de resultado. E não adianta a gente achar que a gente vai fazer sozinha do jeito da gente que vai dar certo, que possivelmente não vai dar certo. Ou vai dar certo por um determinado momento. Até porque aqui nas redes sociais, né, no caso, quem trabalha com marketing digital, gente, cada dia tem uma tendência diferente. Cada dia muda o algoritmo das redes sociais. Cada dia o perfil, o interesse do público muda. E se você não tem clareza disso, você vai ficar repetindo ações que num determinado momento elas vão parar de te dar resultado. Aí você vai falar assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Não tá entendendo por quê? Porque você não tem uma estratégia. E justamente aquilo que eu falei no início, gente, estratégias é que garantem a gente resultados de longo prazo. Já tem 5 anos que eu tô aqui na internet, que a Ana tá na internet e que a gente vive disso aqui, né? E é isso que a gente tá mostrando para vocês aqui, que não dá para fazer as coisas da cabeça da gente de qualquer jeito. Ah, eu acho que isso é legal, vou fazer isso aqui. Ok, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, e tomara que dê certo. Só que na maioria das vezes não é assim que funciona. Tudo tem estratégia, tudo tem por trás algo que vai te levar àquele resultado que você está buscando. Então, esse é o segundo ponto, tá? Então, primeiro ponto, tenha clareza do seu modelo de negócio. Segundo ponto, faça as coisas de forma intencional. Tenha estratégias em tudo que você faz. Terceiro ponto, gente, seja objetiva, tá? Uma das coisas mais importantes é o seguinte, a gente complica demais. A grande verdade é essa, a gente adora complicar, a gente adora achar que tudo é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, um empresário de sucesso, né, uma empreendedora de sucesso, uma pessoa que quer ter um negócio de longo prazo,
ela precisa ter objetividade para ela resolver as coisas do dia a dia. Não dá pra gente ficar dando volta, não dá pra gente ficar esperando para ver o que vai acontecer. A gente precisa focar na solução, gente. Então, simplifica o pensamento. Se tem um problema, foca naquele problema ali e resolve aquele problema do momento, sem ficar dando muito volta, né? Sem ficar dando volta demais. Por quê? Porque isso vai te fazer gastar tempo, isso vai te fazer gastar energia, isso vai te fazer gastar dinheiro e você vai continuar com o pepino na sua mão. Tá? Então, uma das coisas que mais garantem pra gente sucesso é você ter decisões rápidas e ser o mais objetiva possível. Uma forma de simplificar seu pensamento. Tá? Então, não tem muita coisa não deu para fazer da melhor forma não, ok, resolve o problema daquela forma que você encontrou no momento, depois você estrutura uma forma melhor de lidar com aquela situação, ou transformar aquilo ali num processo para sua empresa. Se é um problema que é recorrente, você pode até construir ali um organograma de como resolver isso, mas busque a simplicidade, gente. E muitas vezes eu sei que o simples não é fácil, tá? Eu sei exatamente que o simples não é fácil. Mas o que a gente tem que focar sempre, gente, é na solução. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas que querem empreender na internet, mas a pessoa põe 1000 empecilhos, né? O primeiro empecilho que ela põe é assim, mas o meu celular é muito ruim. A câmera do meu celular é muito ruim. Gente, num primeiro momento, o mais importante é você abrir a câmera do seu celular e começar a falar daquilo que você tem de melhor. Ninguém tá preocupado se sua imagem tá excelente, se não tá, se o seu som tá perfeito, se não tá. Se as pessoas estão conseguindo te ver e conseguindo te ouvir, e se a sua mensagem é de valor para essas pessoas, isso é muito mais importante do que a qualidade do seu celular. Né? Porque tem pessoas que falam assim, Marina, meu sonho é começar a trabalhar pela internet, fazer live, gravar stories, mas eu não tenho iPhone 12. Gente, ok, se você tá esperando começar um negócio para poder investir 12 mil reais num aparelho de celular para você começar, eu sinto muito, a sua mentalidade tá errada. É preferível você pegar, seja lá que aparelho que você tem, focar em fazer o seu trabalho bem feito, ter uma estratégia e com aquilo gerar o lucro que você vai precisar para você adquirir cada vez mais equipamentos melhores. Ok? Eu não tenho cenário, faz uma parede branca no fundo. Né? Marina, mas eu não sei o que falar, monta um roteiro. Se precisar, lê, gente, eu tô com uma colinha aqui, igual eu faço. Às vezes, quando eu tenho coisas muito importantes para poder falar para vocês, eu não sou obrigada a chegar e falar tudo decorado, isso não é o mais importante. Então eu falo, gente, hoje eu tô com uma colinha aqui porque eu tenho 5 tópicos que eu tenho que tratar com vocês, então tá tudo anotadinho aqui que eu não posso esquecer o que falar, e vai interagindo com as pessoas, vai lendo, vai dando seu conteúdo, vai respondendo as pessoas, vai sendo atenciosa, que no final das contas tudo vai dar certo. Entende? Então simplifica as coisas, gente. Para de complicar, né? Antigamente eu falava que o feito é melhor do que o perfeito. Hoje em dia eu digo o seguinte: o feito é o perfeito. Por quê? Porque foi aquilo que você deu conta de fazer, né? Significa que você não vai melhorar? Lógico que não. Foi o perfeito hoje, amanhã pode ser perfeito com uma qualidade muito melhor, mas precisa ser feito, gente. Né? Como começar? Começando. Como começar? Dando o primeiro passo. Marina, eu morro de vergonha. Bom, isso aí é um trabalho de longo prazo que a gente precisa fazer às vezes. A gente tem que entender o seguinte, na verdade a origem da sua vergonha é o quê? Porque às vezes não é vergonha, às vezes é medo de ser criticada, às vezes é medo de ser taxada pelas pessoas. Agora virou blogueira, agora tá na internet, né? Agora tá brincando aqui de fazer stories, só fica na internet. Para pensar o que tem por trás do seu medo, gente. E lembra, independente se for medo, se for vergonha, os seus boletos e as suas contas vão chegar. Eu falo que medo e vergonha não paga boleto. Então, talvez você não vai ter habilidade para já chegar e falar nos seus stories, mas mostra os seus bastidores,
Mostra o que você faz no dia a dia. Se você, igual tô vendo ali, Sabor Caseiro falando, eu mesma, né? Mostra lá como que você prepara seus pratos, como que você faz as suas compras, como que você organiza a sua semana, como que são as entregas. No momento de pandemia, quais são os cuidados que você está tendo aí com seus clientes, né? Isso tudo, gente, gera conteúdo, gera valor para as pessoas e muitas vezes você, num primeiro momento, nem precisa aparecer. O fato é, a gente precisa simplificar, né? Então, tanto para soluções para o seu negócio, tanto com as coisas que você precisa fazer, beleza? Então, esse foi o nosso terceiro ponto. Olha aqui, ó, tô lendo. Tá vendo? Tô lendo por quê? Porque eu não ia lembrar de cor as 5 coisas que eu queria falar para vocês e que mal tem nisso, né? Então, simplifica as coisas, gente, não complica. O feito é melhor do que o perfeito, beleza? O quarto ponto. Esse ponto aí é fundamental se a gente quiser ter sucesso. Você vai precisar chegar no seu potencial máximo, né? Você vai precisar chegar no seu potencial máximo. Por quê, gente? Porque a gente se poupa o tempo inteiro, né? A gente se poupa muitas vezes na nossa dedicação. A gente se poupa por medo de não dar conta. A gente se poupa por achar que a gente vai ter que trabalhar muito. A gente se poupa por achar que é difícil. A gente se poupa porque muitas vezes a gente não quer abrir mão das coisas. Então, uma pessoa de sucesso, muitas vezes ela vai ter que chegar no limite máximo dela, né? A gente tem um mentor que fala chegar no nível da irracionalidade. E é aí que separa as meninas das mulheres, os meninos dos homens, gente. É essa mentalidade que separa, é você chegar no seu potencial máximo em tudo que você faz. E isso diz respeito a tudo, diz respeito às escolhas que você faz no dia a dia, diz respeito às atitudes que você tem, diz respeito muitas vezes ao volume de trabalho que você vai ter que encarar, né? Não que você tenha que trabalhar loucamente todos os dias, mas vai ter uma fase do seu negócio que, querendo ou não, você vai ter que trabalhar muito. Até porque você ainda está aprendendo o seu negócio, você está entendendo o seu negócio. Tem muitas coisas no seu negócio que ainda não estão claras para você. Então, você vai ter que testar várias coisas, gente. Então, a gente tem que parar de se poupar. Se é que é isso que você quer mesmo para sua vida, tá, gente? Então, eu tô falando aqui das pessoas que querem ter um negócio de sucesso no digital, que querem ter um negócio de longo prazo, que não estão aqui brincando de usar a internet ou a rede social como uma coisa que, esporadicamente eu vou ali postar uma coisa e vou ver o que que dá. Tá? Então, no seu negócio, no dia a dia, você vai ter que chegar no seu limite máximo. Isso vai ser sempre? Não, gente. Eu não quero que a gente caia naquele conceito de que para a gente ter muito resultado, você tem que trabalhar muito. Até porque a ideia é justamente o contrário. Quando você entende o seu negócio, você vai começar a empreender o seguinte: isso eu fazia dessa forma. Ok, qual que é a visão do empresário? Como que essa mesma atividade eu posso fazer para ter mais resultado nela, gastando menos tempo, gastando menos energia e dependendo menos de mim? Essa é uma pergunta que um empresário de sucesso faz. Por quê, gente? Toda empresa de sucesso, cada vez mais, ela vai depender menos de você, né? O nosso projeto de negócios aqui é que a gente tenha uma empresa no longo prazo que consiga rodar sem a nossa presença. A gente aqui vai estar fazendo só aquelas coisas que dependem única e exclusivamente da gente. Entende? Então, essa é uma visão de um negócio de sucesso de longo prazo. Que é diferente da pessoa, por exemplo, que trabalha como autônomo. A pessoa que trabalha como autônomo, eu sinto muito em informar, ela continua sendo uma servidora da própria empresa dela. Ela continua vendendo as horas dela para o negócio dela.
Então, para você se tornar uma empresária que tenha um negócio de sucesso, de longo prazo, que não vai ficar aqui só no fogo de palha da internet, né, usando só o fogo de palha, você vai ter que chegar no seu limite máximo. Só que lembra do que eu falei antes? Com estratégia. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, tô vendo que estão fazendo. Eu vejo muito isso. Às vezes as nossas mentoradas trazem muito. Marina, eu tô vendo muito que na internet as pessoas estão fazendo tal coisa. Gente, nada daquilo que você vê muitas vezes é o que é. Então, às vezes, quando a gente copia, quando a gente modela, quando a gente acha que está entendendo uma estratégia que uma pessoa está fazendo, às vezes não é nada daquilo que a gente está vendo. E a pessoa não vai ter resultado. Entende? Me fala isso que eu tô falando, tá fazendo sentido para você, gente. Então, chegar o limite máximo com estratégia. Às vezes, trabalhar muito, sim, com estratégia. Para quê? Para você entender, beleza, eu já vi isso aqui funcionando, isso aqui funciona, isso aqui deu certo. Qual que é a mentalidade a partir do momento que aquilo deu certo? Como que eu vou fazer isso aqui acontecer com menos esforço, com menos gasto de tempo, com menos gasto de energia e que principalmente dependa cada vez menos de mim? Essa é a pergunta inteligente que o empresário faz. Beleza? Então tem que chegar no limite máximo mesmo, gente. Às vezes a gente vai ter que trabalhar como um cão. E tá tudo certo. Por quê? Porque você sabe por que você tá fazendo as coisas. Né? Você já conhece o seu modelo de negócio, que foi o primeiro item. Você faz as coisas de uma forma intencional. Você tem estratégia. Você é objetiva, clara, simplifica as coisas e você utiliza o seu potencial máximo. Isso são coisas que a gente precisa desenvolver, gente. Porque senão a gente vai ficar aí, ó, só no fogo de palha. Enquanto tá dando para todo mundo, ok. Porque daqui a pouco a pandemia vai acabar. Muita gente que começou a empreender aqui na internet vai desistir. E aí, cada vez mais, quem for profissional aqui, ó, gente, vai nadar no oceano azul. Beleza? Então, tem que ser profissional. Beleza? E o quinto ponto, e não menos importante. Antes de ser excelente, busque ser constante. Então, antes de ser excelente, de ter... E é um exemplo muito... Que vai conversar com o que eu falei antes, sabe? Porque a gente fica buscando a excelência. Ah, aquela história, né? Se não for para fazer bem feito, eu nem faço. E aí esse bem feito não acontece nunca. Porque nunca vai estar bom, gente. Se a gente for olhar os níveis de qualidade da gente, os padrões de qualidade da gente, nada nunca vai estar bom. A gente nunca vai estar pronta. A verdade é essa. Então, a primeira coisa que você precisa focar para você ter um negócio aqui na internet, além de fazer as coisas com estratégia, essa fala se aplica a todos os itens que eu falei aqui. Fazer as coisas sabendo o que você está fazendo. Não é só postar por dia aleatoriamente só para cumprir a tabela, não. Ah, não postei nada hoje, deixa eu ficar pensando aqui agora. O que será que eu posto hoje? Não, gente, você tem que ter uma linha editorial na sua cabeça. Você tem que ter uma sequência lógica para as pessoas que te seguem sentirem que aquilo ali está sendo útil para elas. Não é só para cumprir tabela de postagem. Entende? Só que, além disso, que no caso é a estratégia, você precisa ser constante. Então, não tem problema se você não vai postar todo dia, mas se você se propôs a postar 2 vezes por semana, é 2 vezes por semana que tem que ser postado. Lembra que a gente falou que a gente vai incluir isso aqui como uma parte do seu negócio? Se você tem um negócio, você não tem as rotinas lá do seu negócio que toda semana você tem que fazer? Você não tem que fazer fechamento de caixa todo dia? Você não tem que conferir seu estoque de tempos em tempos?
Né? Se você tem alunos, trabalha aqui com online como nós, você não tem que ir lá ver o que seus alunos estão precisando, respondendo às dúvidas dos seus alunos, seguindo o seu cronograma de atendimento e de aula, checando qual tipo de conteúdo que seus alunos estão precisando. Se você faz atendimento, você não tem que ter o histórico ali do que você atendeu a pessoa no último encontro que você teve com ela, para você poder retomar no encontro seguinte. Então, utilizar a internet e potencializar isso aqui no seu negócio requer isso de você também. Você precisa ter constância. Você precisa ter uma rotina. Então, que não seja todo dia, mas se for 2 vezes por semana, é 2 vezes por semana. As pessoas têm que saber, porque todo mundo quer, né? Todo mundo acha o seguinte: eu tenho poucos seguidores, como é que eu faço para ter muito seguidor? Como que seguidor vai chegar na sua rede, gente, se ele não acha nada ali? Você não posta, você não oferece conteúdo de valor nenhum para as pessoas, você não ensina nada para elas, você não inspira, você não tem uma constância. Você quer que o seguidor chegue na sua rede social para quê? Tem que ter uma movimentação ali, ele tem que se interessar, gente, para ficar no seu perfil. Sabe por quê? A concorrência das coisas na internet é muito grande. E eu não tô falando dos seus concorrentes, não. Eu tô falando a concorrência de atenção. Quando você pega um celular aqui, ó, você vai passando o dedinho. E aí você vê entretenimento, você vê viagem, você vê maquiagem, você vê roupa, você vê gente ensinando coisa. O seu seguidor vai parar naquilo que interessa, naquilo que chama atenção. Então não adianta nada você trazer 500 seguidores para sua página e não ter a manutenção para esses seguidores, não ter nada que interessa para ele ali. Entende? Ele vai ficar ali na sua rede social para quê? Porque de repente ele viu uma coisa legal, ele se interessou, ele começou a te seguir. Beleza? Mas se você não consegue conservar essas pessoas com conteúdo de valor, gente, daqui a pouco elas estão indo embora, elas nem vão lembrar de você mais. Então, seja constante antes de buscar ser excelente. Seja constante. Coloque isso como uma atividade do seu negócio. Né? Se você tem um negócio 100% online, se você tem um negócio híbrido, ou se você tem um negócio que seja físico e quer utilizar a internet aqui para poder alavancar. Né? Quer monetizar seus dons e talentos através de algo que você vai utilizar a internet, através de ter um produto digital. Dê conteúdo para as pessoas que estão com você. Coisas que inspiram, coisas que ensinam, coisas que fazem a pessoa refletir. Ensinar coisas para ela referente ao seu mercado. Dar dicas importantes para a pessoa falar: nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. Interagir com as pessoas, responder às pessoas, gente. Tem gente que não responde às pessoas quando a pessoa faz um comentário lá na sua rede social, a pessoa não responde. Quer ter seguidor para quê, gente? Então tem que ter constância. Isso dá trabalho, isso dá muito resultado. Tem 5 anos que eu vivo disso aqui, eu e a Ana. Tem 5 anos que a gente vive disso aqui. Isso é um trabalho como outro trabalho qualquer. Né? Então não adianta. Você posta, some 2 semanas, aí depois você ainda vem justificar, que é pior. Você vem justificar para os seguidores: gente, eu tô sumida, mas agora eu tô voltando. Se tiver que acontecer isso, gente, só volta. Quando você justifica isso para o seu seguidor, sabe o que você está dizendo para ele? Que ele não é importante. Que você estava ocupada com outras coisas mais importantes do que ele. Então, quando você sumir das redes sociais, que você tiver a fim de voltar, não fica justificando para o seu seguidor, não, que fica muito pior. Porque inconscientemente, qual mensagem você está mandando para ele? Ah, você não era tão importante para mim assim, porque eu estava ocupada com outras coisas. Eu estava priorizando outras coisas. E tudo bem se no fundo você estava priorizando outras coisas, entendeu? Isso não é um problema. Não é o problema você estar priorizando essas outras coisas. Só que seu seguidor não precisa saber que ele não é prioridade para você, gente. Entende? Então, quando você precisar sumir por algum motivo, ou se você até quiser sumir, não tem problema nenhum. Quando você voltar,
volta como se nada tivesse acontecendo. Comece a ser constante antes de buscar ser excelente. Né? Porque quando você justifica para ele, fulano, eu voltei porque agora foi fim de ano, eu fiquei muito apertada, muita coisa para fazer. O que você tá falando para ele, gente? Você pode não estar falando com essas palavras. Você não tá falando, olha, eu não vim aqui porque você não é importante para mim. Não, você não tá falando com essas palavras. Mas inconscientemente você tá dizendo isso para ele, que tinha tantas outras coisas mais importantes do que você está aqui fornecendo conteúdo, ensinando essa pessoa, inspirando ela no dia a dia. É isso que você tá falando para ele. Então, se por acaso acontecer isso, e tudo bem, gente, tem hora que a gente tem outras coisas para priorizar. Você só não precisa falar isso. E retome a sua constância. A constância vem antes da excelência. A excelência só vai ser atingida quando você for constante. Sabe? Exatamente isso. Achei que eu tinha trocado. A excelência só vai ser atingida quando você for constante. Sabe por quê? Porque na constância também você vai errar muitas vezes. E isso é ótimo. Porque todas as vezes que você errar e identificar, você não comete aquele erro mais. Aí você vai se tornando excelente cada vez mais. Entende? Então aqui, ó, só para repassar os 5 pontos. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, vai colocando aí, enquanto eu vou repassar com vocês os 5 pontos para a gente poder fechar aqui esse pensamento, tá? Então, como a gente ter um negócio de sucesso no digital, no online, utilizando as redes sociais para a gente poder monetizar nossos talentos, nossos dons e nossos conhecimentos, beleza? Primeira coisa, tenha clareza do seu modelo de negócio. Que tipo de negócio você quer ter? Né? Não é um negócio só de fogo de palha, vou aproveitar que tá todo mundo na internet e vou vir. Não, planeje o que você quer para o seu negócio. É um negócio 100% online? É um negócio híbrido? É um negócio que é físico, mas que você vai utilizar a internet como uma forma de alavancar seu negócio? Né? Então, isso é uma primeira clareza que você precisa ter. Segundo ponto, tenha uma intenção, ou seja, faça as coisas com estratégia. Não faça as coisas só achando que é isso que tem que ser feito. Tem que ter método, tem que ter estratégia, porque senão você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. Vai ficar muito frustrado e ainda vai desistir do seu negócio falando que isso não é para você. Beleza? Terceiro ponto, seja objetiva, simplifique as coisas. O feito é o perfeito. O feito é aquilo que você deu conta de fazer hoje e foi o melhor que você fez e tá tudo certo. Toca o barco. Beleza? Quarto ponto, você vai ter que chegar no seu potencial máximo. A gente não pode se poupar. Tem que dar duro num determinado momento, mas é um duro com estratégia. Não é um duro, gente, quando eu falo de dar duro, não é essa mentalidade que a coisa tem que ser difícil pra gente ter resultado. Não é na dificuldade que a gente trabalha. Só que mesmo quando você ama muito fazer uma coisa, que você quer muito ter aquele resultado, que você tem prazer de trabalhar naquilo, às vezes você vai ter que trabalhar muito. Isso é uma verdade que não tem como a gente fugir dela. E aí vai exigir muito da gente, sim, principalmente no momento que você está começando o seu negócio, principalmente porque provavelmente vai ser você e você no seu negócio, vai ser uma equipe. Então a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Muitas vezes a gente não vai poder dedicar todo o tempo que a gente gosta em outras coisas para poder priorizar esse negócio aqui. Né? E aí, à medida que eu faço isso, que eu chego nesse potencial máximo, que eu entendi como aquilo funciona, aí eu começo a pensar, ok, isso aqui funcionou. Beleza, o meu desafio agora é entender como que eu posso fazer isso gastando menos tempo, menos energia, menos dinheiro, tendo mais resultado e de modo que isso dependa muito menos de mim, cada vez menos de mim. Beleza? E por fim, busque constância antes de excelência. Você vai ter que fazer um volume grande de coisas de uma forma constante se você quiser ter resultados de longo prazo. Para isso não ser só um fogo de palha.
E eu tô falando disso, gente, não é uma teoria que eu ouvi. Eu tô compartilhando com vocês o que a gente vive. Tem 5 anos que a gente vive aqui, de trabalhar na internet com os nossos, monetizando nossos conhecimentos, nossos dons, nossos talentos e nossos conhecimentos. Né? Então a gente tem um negócio aqui que é um negócio que satisfaz a gente, é um negócio que tem propósito pra gente, é um negócio que a gente quer gerar valor e resultado na vida das pessoas. Só que exige isso tudo aqui da gente. Né? Então, não estou contando para vocês uma teoria de um livro. O que eu estou trazendo para vocês são conhecimentos práticos da nossa rotina. É o que a gente faz e faz com que os nossos negócios tenham resultado. Tanto que a gente sobrevive deles esse tempo todo. Beleza, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Me fala aí se está fazendo sentido, se tem alguma pergunta. Se eu posso ajudar vocês em algo mais. Ok, então, pessoal, a gente se vê quinta-feira. Quinta-feira a gente tem mais live e a gente tá fazendo as lives nesse horário aqui das 16 horas. Ok? Um beijo grande para vocês. 2020 já tá aí. Vamos com tudo. Vamos fazer as coisas de uma forma profissional, uma forma para a gente ter resultado. Porque o objetivo a longo prazo é esse. Mais resultado, com menos esforço, com menos gasto, com menos energia e mais lucros. Que bom, fez sentido? Fez sentido então, né? Sem perguntas? Que maravilha, gente. Um beijo enorme para vocês. E até quinta-feira. Tchau, tchau.